Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula, desta vez com a disciplina de Biologia Molecular e Genética, para os alunos dos cursos de Nutrição e Fisioterapia. Lembrem-se de complementar esta videoaula com material no formato em PDF que eu disponibilizei para vocês lá no portal do aluno. Outro recado, esse bastante importante, diz respeito à avaliação, a P1, que seria realizada agora no mês de abril. Em virtude do isolamento social, a P1 ela será substituída pela média das atividades realizadas até 30/4, tá? Então, repetindo, não vai haver avaliação P1, tá? A P1 ela vai ser substituída por uma média das atividades que vocês realizaram ou vão realizar até o dia 30/4. Certos? Muito bem. Então, nas minhas disciplinas, a P1 será a média das atividades postadas no portal do aluno. Combinados? Entenderam? Muito bem. O tema da aula de hoje são as doenças multifatoriais, também chamadas de doenças complexas. E como toda aula, eu também coloquei aqui os objetivos de aprendizagem, tá? Então, ao final dessa videoaula ou da leitura do material, é esperado que vocês possam identificar a classificação das doenças multifatoriais, relacionar as causas das principais doenças multifatoriais e distinguir as principais doenças multifatoriais. Como nós vamos ver no decorrer desta videoaula, essas doenças multifatoriais, a gênese delas estão bem relacionadas aí com a presença de fatores ambientais, que é o que nós vamos discutir bastante nesta videoaula. A definição. Então, as doenças multifatoriais ou complexas estão relacionadas com distúrbios em vários genes de diferentes cromossomos e sua manifestação é fortemente influenciada pelo ambiente. Então, presta atenção, gente, ó. Para a manifestação do fenótipo, que seria a doença, além dos genes, é necessário a presença de fatores ambientais, tá? E como nós vamos ver, os fatores ambientais, eles vão influenciar fortemente na manifestação do fenótipo. Quem são essas doenças chamadas aí de multifatoriais ou complexas? São todas as doenças crônicas não infecto-contagiosas, tá? Então são essas as doenças classificadas aí como sendo multifatoriais ou complexas. Aqui eu coloquei para vocês um resumo, né, que vai diferenciar as doenças monogênicas, que nós vimos aí em aulas passadas, tá? E vamos diferenciar com as doenças de caráter multifatorial, tá? Então, recordando, as doenças monogênicas. Lembra que nós estudamos essas doenças? Então, monogênicas são doenças relacionadas com distúrbios em quantos genes mesmo? Isso mesmo, em um único gene, tá? Elas podem ser, nós também já vimos, né? Elas podem ser dominantes, recessivas e ligadas aos cromossomos sexuais. O padrão das doenças monogênicas, ele é reconhecido, ou seja, ele pode ser facilmente identificado através dos heredogramas, que são aqueles símbolos utilizados em genética. E outra coisa, as doenças monogênicas, elas não são influenciadas pelo ambiente. O que isso significa? Que o distúrbio do gene é o suficiente para que a doença ocorra, para que a doença se manifeste. E as multifatoriais, que é o que nós vamos estudar na aula de hoje.
características. Envolve, então, distúrbios de vários genes. Elas também são chamadas, então, de poligênicas. É fortemente influenciada pelo ambiente. O padrão de herança não pode ser reconhecido e, consequentemente, não dá para a gente perceber a ocorrência dessas doenças nos heredigramas. Outra característica das doenças multifatoriais é que elas estão bastante associadas em grupos familiares. Tá? Exemplos, né? O câncer de mama, por exemplo, bem associado aí ele está bem associado aí com grupos familiares, assim como o diabetes, doenças cardiovasculares. E outro detalhe, a doença se manifesta em qualquer fase da vida dos indivíduos. E a incidência dessa doença na população é muito grande, em torno de 60% a 80%. Então vamos falar dessas doenças, né, multifatoriais complexas. Então, eu coloquei esse esquema para vocês, né? Então, presta atenção aqui. As doenças multifatoriais envolvem os fatores genéticos e os fatores ambientais. Agora nós vamos definir esses termos. O que seria aí os fatores genéticos, os fatores ambientais, tá? Os fatores genéticos. Então, ele vai indicar os genes relacionados com a doença, tá? Então, os fatores genéticos estão relacionados com a predisposição genética do indivíduo a desenvolver algum tipo de doença, tá? Então, ele tem o gene, mas, diferentemente das doenças monogênicas, esses genes sozinhos não são suficientes para manifestação da doença. De modo geral, a predisposição genética ela vai indicar uma maior probabilidade do desenvolvimento de uma doença. Tá? Então, a predisposição genética os fatores genéticos é isso. Vai indicar os genes e a predisposição genética para o desenvolvimento da doença. E os fatores ambientais? O que nós temos aqui? Os fatores ambientais desempenham um papel importante na expressão de genes, contribuindo fortemente para a manifestação dessas doenças. E quando a gente fala em fatores ambientais, né, o que significa isso? Né? O que se entende por ambiente? Vamos lá então? Ambiente pode ser um meio em geral a qual você está inserido e tem contato aí com a água, a terra, o próprio ar. O que mais? Pode ser aí o ambiente ocupacional, tá? Indústrias, o próprio ambiente de trabalho. O ambiente pode estar relacionado aí com o ambiente de consumo. Consumo do quê? De alimentos, medicamentos, por exemplo. Tá? Drogas também pode ser incluído nessa categoria. E pode ser também o ambiente social e cultural, que está relacionado aí com o estilo e hábitos de vida do indivíduo. Tá? Então, tudo isso citado constitui aí os fatores ambientais, constituem o ambiente a qual o indivíduo está interagindo. Então, as doenças multifatoriais envolvem os fatores genéticos e os fatores ambientais. Só preste atenção agora, por favor. Os fatores genéticos e os fatores ambientais, eles são chamados também isso mesmo, fatores de risco. Tá?
E os fatores de risco são condições genéticas e ambientais que aumentam a probabilidade de ocorrência de uma determinada doença multifatorial, né? Ou seja, uma doença complexa. Outra definição, né, para fatores de risco, do ponto de vista epidemiológico, o termo é utilizado para definir a probabilidade de que indivíduos sem uma determinada doença, mas expostos a fatores ambientais, têm uma chance maior de adquirir essa doença. Tá? Então é isso que fala aí os fatores de risco. Eles podem ser divididos em dois grupos. Nós temos os fatores de risco classificados como mutáveis e imutáveis. Né? O nome já é bem sugestivo, intuitivo. Os fatores mutáveis são aqueles que podem ser mudados, tratados ou modificados. Né? E nós temos vários exemplos, como, por exemplo, os fatores físicos, que vão envolver aí a exposição a radiações, o próprio clima, ruídos, poluição. Temos os fatores químicos, que incluem a alimentação, o tabagismo, o uso de álcool, etilismo ou alcoolismo, o consumo de medicamentos, consumo de drogas. Fatores biológicos, onde nós temos a presença de vários tipos de patógenos, bactérias, vírus, fungos. Os fatores sociais, neles estão incluído baixa renda, falta de acesso à saúde, saneamento básico, a própria desnutrição. E fatores comportamentais, que vai estar relacionado com o estilo de vida da pessoa, onde nós temos aí, por exemplo, né, o sedentarismo e hábitos inadequados de alimentação. E nós temos também os fatores de risco imutáveis, né? Também como o nome sugere, são aqueles que não podem ser mudados ou tratados. Nesse contexto, nós temos aí a própria genética, né? A hereditariedade, a idade e o sexo. E uma coisa importante é que o conhecimento dos fatores de risco que influenciam a doença, nesse caso as doenças multifatoriais, permitem, por exemplo, propor um risco de recorrência para novas gestações, permite afastar os fatores ambientais que podem aumentar os riscos nas próximas gestações, permitem estabelecer métodos de diagnósticos pré-natal e permitem prevenir essas doenças multifatoriais em termos populacionais. Tá? Então é importante o conhecimento desses fatores de riscos. Tá? Porque, como nós vimos, os mutáveis, nós podemos interferir sobre eles, afastando os indivíduos desses fatores e, consequentemente, diminuindo a exposição, a incidência dessas doenças multifatoriais na população. Agora eu coloquei aqui para vocês, então esse é o contexto geral, né, das doenças multifatoriais. Eu coloquei algumas doenças que vão representar esse tipo de doença, tá? Por exemplo, o câncer. O que é o câncer? Ele vai ser caracterizado pela multiplicação descontrolada de células. Tá? Então, essa é a definição de câncer. Tá? Essa multiplicação aí acaba na maioria das vezes, né, ela acaba sufocando o órgão a qual esse câncer está tendo origem. E durante esse processo, essas células cancerosas, elas desviam para si todo o aporte de sangue, oxigênio e nutriente
que deveria ser enviado aí ao órgão de origem, tá? Então, com o passar do tempo, o órgão sadio acaba sendo destruído, tá? Então, câncer é isso, é a multiplicação descontrolada de células. E uma coisa que às vezes as pessoas não compreendem, ou até mesmo não sabem, é que o ambiente é responsável por 80% aí dos casos de câncer, tá? Então, logo, dá pra gente, de maneira intuitiva, presumir, né, ou saber que afastando a pessoa de certos fatores de risco, consequentemente, a incidência de certos tipos de câncer pode diminuir. E quais são os fatores de risco associados aí ao câncer? Então, além da predisposição genética da pessoa, alguns fatores ambientais, e já bem conhecido e sabido, como por exemplo, o tabagismo, que está fortemente associado ao câncer de pulmão, o alcoolismo, o etilismo, que está associado aí com câncer em diferentes partes do sistema digestório, como câncer de faringe, câncer de estômago, e a própria dieta, o próprio hábito alimentar da pessoa, principalmente dieta rica em gordura de origem animal, que está fortemente associado aí com câncer de estômago, intestino. O que mais? Opa, coloquei o mesmo slide aqui. Outro fator bastante conhecido é a própria radiação solar, né? A exposição ao sol, que está fortemente relacionada aí com câncer de pele. Tá? Até mesmo o uso de medicamentos quimioterápicos está bem associado aí com casos de leucemia. O uso de imunossupressores, casos também de linfomas. E até mesmo os estrógenos, que são bastante utilizados para reposição hormonal, também pode vir a causar aí algum tipo de câncer, principalmente câncer do endométrio. Certos? Muito bem. Qual que é a próxima doença aí? Diabetes. Então, o diabetes é outra doença tida aí como complexa, né? Uma doença multifatorial. E no diabetes, como já é sabido, a pessoa tem o pâncreas não produz insulina, no caso aí do diabetes tipo 1, e a pessoa fica com excesso de glicose na circulação, né? O diabetes leva um quadro aí de hiperglicemia. No diabetes tipo 1, como eu já falei, o pâncreas não produz a insulina. Quais são os fatores de risco para o diabetes tipo 1? O diabetes tipo 1 ele ocorre principalmente na infância. E um dos fatores que desencadeia essa doença é a infecção viral nessa fase da vida da pessoa. Principalmente infecções aí, relacionadas aí com a rubéola e cachumba. O diabetes tipo 2, a pessoa, no caso, o pâncreas secreta insulina, mas em quantidades insuficientes. E além disso, as próprias células das pessoas são resistentes a esse hormônio. E os fatores de risco, além, né, da predisposição genética, os fatores ambientais relacionados ao diabetes tipo 2 é o estilo de vida da pessoa, né, o sedentarismo, que vai levar aí a quadros de sobrepeso e principalmente a obesidade. Então, a obesidade é o principal fator de risco para o diabetes tipo 2. E outra doença é a própria obesidade, que a definição aí é o acúmulo de gordura no corpo. Os fatores de risco, além da predisposição genética, os fatores ambientais fortemente envolvidos com essa doença diz respeito aos hábitos alimentares inadequados, dietas hipercalóricas, a falta de atividade física, né, que acaba levando aí ao sedentarismo.
tá? Então é uma doença bastante comum aí em todos os países e que afeta aí indivíduos de diferentes níveis sociais. Aí traz consigo sérios prejuízos à saúde. Só voltando à obesidade, né? Além da predisposição genética, né? Nós temos aí os genes, a pessoa tem alteração em genes que causa aí disfunção em vários tipos de hormônios, tá? Então, a obesidade é um bom exemplo dessas doenças multifatoriais, dessas doenças complexas. Nós temos alterações aí em vários genes. Aterosclerose, né? Na aterosclerose, é uma doença que vai causar a obstrução das artérias, tá? É uma doença aí que surge devido aí à hipertensão, colesterol elevado, tá? E com o passar do tempo, as artérias são obstruídas e essa obstrução pode ser aí parcial ou total. Quando a artéria é parcialmente obstruída, ocorre um fluxo reduzido de sangue e oxigênio aos órgãos, aos tecidos, levando a um quadro de isquemia, tá? No entanto, quando a artéria é totalmente obstruída, o fluxo de sangue, oxigênio e nutriente, consequentemente, é interrompido no órgão, tá? Isso leva aí ao surgimento de infartos e AVCs. Também é uma doença aí de caráter multifatorial e os fatores de risco, além da predisposição genética do indivíduo, os principais fatores ambientais estão relacionados com os hábitos alimentares, dieta rica em gordura de origem animal, o próprio sedentarismo, tabagismo, obesidade e o estresse. Outra doença, seguindo nesse contexto das doenças de caráter multifatorial, nós temos a hipertensão, que é uma doença assintomática caracterizada pela elevação anormal da pressão sanguínea nas artérias. Fatores de risco para essa doença, né? Além da predisposição genética, nós temos aí os fatores ambientais, como por exemplo, os hábitos alimentares, nesse contexto, principalmente dietas ricas em sal, tá? O próprio sedentarismo, obesidade, tabagismo e o estresse são determinantes para o surgimento dessa doença. Outra doença bastante comum é a asma, que é uma doença inflamatória crônica dos brônquios, dificultando o fluxo de ar entre o ambiente e os pulmões. Como fatores de risco, além dos fatores genéticos, nós temos os fatores ambientais bem característicos dessa doença, como por exemplo, contato com pó, ácaros, pólen, infecções virais, fumaças, mudanças bruscas de temperaturas, medicamentos como aspirina, tá? Além de distúrbios emocionais. E essas doenças multifatoriais, elas também estão relacionadas com doenças relacionadas aí, ao sistema nervoso, as doenças mentais, tá? Como, por exemplo, o transtorno bipolar do humor, que vai ser caracterizado por oscilações cíclicas do humor, levando a quadros de tristeza e alegria, que se manifesta com episódios de euforia, alternando com episódios de depressão e manias. Fatores de risco associados. Essas doenças que nós vamos citar, essas doenças mentais, é bem conhecida a parte genética da gênese dessas doenças.
Por exemplo, o principal fator genético dessas doenças estão relacionadas com alterações nos genes dos cromossomos 3 e 10. Tá? Vamos citar outras, mas o que essas doenças terão em comum são alteração nesses cromossomos 3 e 10. E de fatores ambientais, nós temos aí o próprio estresse, alcoolismo, uso de drogas, traumas emocionais, condição social e complicações obstétricas. Então, reparem que esses fatores ambientais, eles estão presentes na vida do indivíduo desde a vida intrauterina ao nascimento e durante a sua vida, em todas as suas fases. Outra doença aí, envolvendo essas doenças mentais, nós temos também a esquizofrenia. Transtorno psicótico caracterizado por uma desordem dos processos mentais, dificultando a distinção entre as experiências reais e imaginárias. Os fatores de risco, como fator genético, alterações nos genes dos cromossomos 3 e 10, e como fator ambiental, complicações obstétricas, infecções por vírus, principalmente vírus da gripe, durante a gestação, desnutrição pré-natal, uso de drogas, maconha, crack, cocaína, idade de gestação avançada após os 35 anos, também é comum aí, entre esses indivíduos. Faz tempo que eu não dou, né, a dica da semana, o filme, a dica cultural. Um filme que fala aí sobre a esquizofrenia é Uma Mente Brilhante, tá? De um professor que tem essa doença. Então ele aprende a conviver aí com essa doença. Quem puder assistir, né? Aproveita essa fase de quarentena, né? Outra doença mental aí é a depressão. Está relacionado com distúrbio afetivo caracterizado pela baixa quantidade de neurotransmissores no cérebro, como, por exemplo, serotonina e noradrenalina. Os fatores de risco, de fator genético, nós temos aí as alterações nos cromossomos 3 e 10. Tá? A idade, né? Antes da puberdade, a depressão é comum em meninos e após a puberdade, ela é mais comum em mulheres. Tá? E como fatores ambientais, baixa condição socioeconômica, perdas e traumas emocionais e tabagismo. O autismo também é uma doença mental, né, que vai ser caracterizada por um transtorno global do desenvolvimento, caracterizado por dificuldades de comunicação, interação social e alterações de comportamento. Além dos fatores genéticos, que são aquelas alterações nos genes dos cromossomos 3 e 10, nós temos também aí o sexo, que vai ser mais comum em meninos, também a idade avançada dos pais durante a gestação. E como fatores ambientais, nós podemos citar infecções da gestante, principalmente aí por rubéola, herpes, toxoplasmose. Além da gestação em ambiente com estresse e poluição. Tá? Outra dica cultural, nossa, já são duas, né? Na mesma videoaula, que fala aí sobre o autismo, que é bem legal o filme, né, da década de 80, é o Rayman, com Tom Cruise e o Dustin Hoffman. Filme muito legal. Também quem puder assistir,
Tá? Se bem que acho que vocês vão estar interessados na La Casa de Papel, né? Que estreia hoje. Mas, quem puder assistir. Só lembrando, né, esses filmes que eu acabo sugerindo aí durante as aulas, vocês podem utilizar aí para fazer um resumo do filme e utilizá-lo aí como horas complementares, certo? La Casa de Papel pode? Não, né? Outra doença, né, continuando a videoaula, é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. É um transtorno neurobiológico caracterizado pela combinação de sintomas de desatenção, hiperatividade, né, inquietude motora e impulsividade. Fatores de risco são alterações envolvendo os genes dos cromossomos 3 e 10, né, como fator genético, né? E entre os fatores ambientais, nós temos parto prematuro, baixo peso ao nascer e idade materna jovem. Tabagismo na gestação e depressão na gestação também contribuem para o desenvolvimento aí dessas doenças em certos indivíduos. Uma doença bastante conhecida é a doença de Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa caracterizada pelo atrofiamento do cérebro. Tá? Fator de risco está bem conhecido, né, gente? Nós temos aí a própria predisposição genética da pessoa e um fator aí imutável, né? Não tem como escapar, que é a idade, tá? Então é uma doença bastante comum aí em pessoas acima dos 65 anos. Doença celíaca, né? É uma doença autoimune que causa um ataque no intestino delgado da pessoa. Fatores de risco, além da predisposição genética, nós temos aí como fator genético a própria presença de outras doenças autoimunes e como fatores ambientais, o principal fator no caso, né, é contato com o glúten. Né? O que é o glúten? É uma proteína presente aí em vários tipos de cereais, principalmente no trigo. Tá? Tem pessoas que têm aí uma sensibilidade, uma alergia ao glúten que pode desenvolver, com o passar do tempo, aí, a doença celíaca. Esclerose múltipla é uma doença autoimune, né, outra doença autoimune, que vai afetar o cérebro e a medula espinhal. Na verdade, os neurônios eles sofrem um processo de desmielinização. Nossa, palavra difícil. Então os neurônios acabam sendo aí alterados e nessa alteração leva aí a várias alterações em diferentes órgãos. Tá? Fatores de risco, nós temos aí a predisposição genética da pessoa e também aí o sexo. É uma doença bastante comum em mulheres. E como fatores ambientais, infecções virais, sarampo e hepatite B principalmente. Tá? E é uma doença bastante comum no hemisfério norte. Outra doença é o lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença autoimune que pode afetar principalmente pele, articulações, rins, cérebro e outras partes do corpo. Fatores de risco, os fatores genéticos, né? Além da predisposição genética, nós temos aí o sexo, é uma doença mais comum também em mulheres, e como fatores ambientais, radiação solar, e o uso de medicamentos, como por exemplo antibióticos, anticonvulsivos e antipertensivos. Outra
tipo de doença, né? São doenças congênitas. Então, reparem, gente, que eu coloquei vários exemplos de doenças para vocês, tá? Doenças mais conhecidas, doenças mentais, doenças autoimunes, tá? Então, todos esses tipos, toda doença não infecto-contagiosa acaba sendo uma doença multifatorial, uma doença complexa. Como, por exemplo, a fissura lábio-palatina, que é uma abertura na região do lábio palato ocasionado pelo não fechamento dessas estruturas. Ocorre na vida intrauterina. Fatores de risco, além da predisposição genética, né, do indivíduo, fatores ambientais, né, que estão relacionados durante a gestação. Diz respeito à desnutrição, alcoolismo, tabagismo e radiação. Tá? Então, esses fatores na gestação contribuem fortemente para o surgimento dessa doença. O bócio, que é uma doença caracterizada pelo aumento da tireoide, né? Os fatores de risco, além da predisposição genética, fatores ambientais, principalmente dieta pobre, né? Em iodo. No Brasil, essa doença, a incidência dela diminuiu bastante, porque nós temos um alimento que é iodado, que previne o surgimento do bócio. Alguém sabe qual é? Muito bem, né? É o sal. Então, nosso sal é iodado. E graças a isso, o surgimento do bócio diminuiu bastante no Brasil. Artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória crônica que afeta várias articulações do corpo. Também é um exemplo de doença autoimune. E quais os fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença? Além da predisposição genética, nós temos aí como fator genético, né, a própria idade, que a maioria dos pacientes tem entre 30 e 60 anos, né? O sexo atinge 2 vezes mais mulheres do que homens, e como fatores ambientais, principalmente a obesidade, além do tabagismo. Então, esse o conceito que eu queria passar para vocês. Nós vimos várias doenças genéticas ao longo do curso, né? Falando isso, nós acabamos hoje esse assunto sobre doenças genéticas. Nós vimos as doenças monogênicas, nós vimos as doenças ligadas ao sexo, as doenças cromossômicas, e finalizamos esse tópico relacionado às doenças com as doenças multifatoriais. Cada uma tem suas características, e para as doenças multifatoriais, é isso que vocês devem ter em mente, que elas são causadas por fatores genéticos, sendo fortemente influenciada pelos fatores ambientais. Controle dessas doenças multifatoriais. Elas podem ser prevenidas através do controle ou afastamento dos fatores de risco. Tá? É aí que entra profissionais da área da saúde, como vocês, nutricionistas e fisioterapeutas. Tá? Então, nesse contexto, o nutricionista e o fisioterapeuta são profissionais que podem atuar na prevenção das doenças multifatoriais, atuando junto à comunidade na diminuição, à exposição dos fatores de risco, tá? E também na assistência, tanto nutricional ou fisioterápica, frente aos portadores de doenças multifatoriais, reduzindo os impactos negativos da doença e principalmente melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. Só para a gente complementar o assunto, né? Então nós já temos testes preditivos, né? Testes de suscetibilidade. Esses testes indicam genes com potencial de desencadear a doença. Então a pessoa pode fazer o exame e ter, né, a presença de genes com potencial de desencadear a doença.
tá? Isso é importante, porque ela se prevenindo, consequentemente, ela não desenvolverá essa doença, tá? Então, a presença desses genes como ambiente indica um maior risco para o desenvolvimento dessas doenças multifatoriais ou complexas. Muito bem. Agora eu gostaria que vocês se dirigissem ao portal do aluno e fizessem as questões em atividades online, tá? E é muito importante, né? Só recapitulando, a nota da avaliação 1 vai ser a média de todas essas atividades que vocês realizaram ou vão realizar até o dia 30/4, tá? Então, vou fazer uma média dessas atividades e a média vai ser a nota da P1. Certos? Muito bem, gente. Bom final de semana. Boa noite.